A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria e com a bênção de Deus que nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã de domingo para falarmos ou para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Esta escola que tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Sisaque Valadares, e que nos permite que neste momento nós estejamos aqui dividindo este tempo juntamente com os irmãos que estão nos assistindo, para falar um pouco a respeito de uma temática tão maravilhosa e tão importante que estamos estudando neste trimestre. Nós estamos estudando a respeito da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Foram lições profundas, importantíssimas que estudamos, e hoje não será diferente. Nós estudaremos a lição de número 9 da nossa revista, que tem como tema uma visão bíblica do corpo. Antes de iniciarmos essa lição, gostaria de te pedir para que fechasse os teus olhos e que neste momento fizéssemos uma oração pedindo a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos neste momento desfrutar da palavra de Deus e que esta palavra traga para nós crescimento, amadurecimento e entendimento da vontade e do querer de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez em Tua presença para Te engrandecer. Muito obrigado pela vida, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua presença. Senhor, visite-nos nesta hora. Que o Teu Espírito Santo encontre espaço em meu coração, na minha vida e na vida de cada um dos ouvintes nesta manhã. Fale profundamente em nossos corações, transforme-nos, leve-nos para o centro da Tua vontade. Nós estamos aqui, Pai, para realizar o Teu querer e para aprender mais e mais de Ti. Ilumine a nossa mente, dai-nos entendimento, revele a Tua palavra a nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, nós vamos estudar então essa lição, uma visão bíblica do corpo. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, a parte B. A verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe está contida na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 12 ao versículo 20. Leiamos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que palavra profunda essa escrita, inspirada pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes de Corinto. Uma palavra que fala a respeito da importância do cuidado que nós cristãos devemos ter em relação ao nosso corpo. Nós vivemos num mundo onde uma visão materialista despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na visão secular, o corpo é um instrumento que eu uso da forma como eu quiser, do jeito que eu quiser, para o que eu quiser. A visão bíblica, ela se contrapõe a isso. O apóstolo Paulo deixa claro que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós e que nós não somos de nós mesmos. Essa é uma verdade que o contexto externo e secular não pode quebrar, não pode apagar. Essa é uma verdade bíblica. Por quê? Porque nós fomos comprados por um bom preço. Então, vamos glorificar, pois, a Deus em nosso corpo, em nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino para o corpo, para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a desvalorizar e descartar o corpo. Os objetivos da lição nesta manhã são os seguintes. Primeiro, ensinar a criação do ser humano. O segundo, expor a visão bíblica do corpo. E o terceiro, contrapor a visão secular do corpo. Então nós vamos transitar um pouco a respeito da criação, o que a Bíblia fala a respeito do corpo, o que o mundo e a visão secular diz a respeito do corpo, como que se vive, qual que é a visão que se tem a respeito do corpo. Então nós vamos ver que a Bíblia, ela usa a imagem de um templo, como Paulo aqui deixa muito claro, para se referir ao corpo. Esse corpo que muitas das vezes ele é tido de uma forma pejorativa, como se ele fosse mau. Mas nós vamos ver que quando a Bíblia se refere do corpo, da carne, como sendo má, ela está relacionada à natureza caída do homem, à natureza pecaminosa do homem, e não, na realidade, ao corpo físico. Então vamos ver se nós, nesta manhã, conseguimos estimular e cultivar uma visão bíblica elevada a respeito do nosso corpo. Dando início à nossa introdução, Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Em vista disso, Ele espera de um homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, até porque, 1 Pedro 1,15, sede santos porque eu sou santo. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito e a sua glorificação final.
E é muito importante esse tema, porque há algumas doutrinas heréticas que dizem que o corpo é mau. Há alguns pensamentos e algumas filosofias que dizem que o corpo é mau, a alma é boa, o corpo é mau. E agora nós vamos ver numa visão bíblica, na concepção do homem, como está intrínseco e interligado o que acontece, o que está relacionado ao corpo físico e o que está relacionado à alma. Vamos para o primeiro tópico. A palavra-chave da nossa lição é corpo. Tópico de número 1, a criação do ser humano. Subtópico, a origem da raça humana. Então o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, nos versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por isso, então, a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural e não por um processo evolutivo, como a doutrina secular do evolucionismo de Darwin ou o darwinismo, que ensina que o ser humano e os outros seres fazem parte de um processo de evolução contínua. Mas, por N provas, até científicas hoje, a teoria de Darwin, ela cai por terra. Afinal de contas, você não vê essa evolução do processo acontecendo hoje. Então o homem, foi criado por um ato sobrenatural. Deus, pelo poder da sua palavra, como ele disse, haja luz. E houve luz, ele também disse, façamos o homem. E assim, o homem foi feito, formado do pó da terra. Assim o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes, Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais. Não está escrito na Bíblia que Deus soprou nos narizes dos animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito. E isso nos distingue dos demais seres criados. Então essa é a origem da raça humana. Deus nos fez, como nós vimos no início da introdução, para louvor da sua glória. E Deus nos fez criados acima dos animais irracionais. Deus nos fez criados à sua imagem e à sua semelhança. Veja o valor que há na criação do homem. Veja a importância que há no desejo de Deus de nos criar, sua imagem e sua semelhança. Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito
ser vivente. Então vamos falar um pouco agora da constituição do ser humano, subtópico de número 2. Dentro do tópico da criação do ser humano, o subtópico 2 é a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, chamada de corpo ou carne, e também chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta de espírito e alma. Eu trago aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, onde está bem clara, e eu quero ler para os irmãos, na página 78, primeiro, a constituição humana. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. O exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Essa doutrina é chamada tricotomia, gravem essa palavra. Tricotomia é a doutrina que diz respeito ao homem ser constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. É importante os irmãos conhecerem essa doutrina e saberem, porque há outras doutrinas, como por exemplo a dicotomia, que é uma doutrina que acredita que o homem é constituído de uma parte material chamada corpo e uma outra única parte espiritual, que por vezes é chamada de alma e por vezes é chamada de espírito. Mas nós vamos ver na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, onde no desenvolvimento, a Bíblia é um processo de desenvolvimento, de aproximação do homem com Deus, de Deus revelando a sua vontade, de Deus revelando o seu poder, Deus revelando o seu plano da redenção, até a chegada de Jesus, o plano da redenção sendo realizado, e Deus depois revelando aos homens a sua vontade, o seu querer para o futuro até a sua volta. E Paulo desenvolve este tema este, que até no Antigo Testamento não havia sido desenvolvido desta forma, mas na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, fica muito claro quando ele escreve: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Aqui Paulo faz a divisão entre esses 3 elementos, de forma muito clara, na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Agora vamos para o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, quando ele escreve que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, e o 3, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo mostra o homem natural, termo que literalmente quer dizer pertencente à alma, o homem carnal e o homem espiritual. Por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta do espírito e da alma. Eu quero dar mais ênfase a essa divisão, continuando aqui lendo a nossa declaração de fé. O corpo, está tudo na lição e nós vamos seguir aqui. Mas a nossa declaração de fé diz o seguinte: o corpo é o invólucro da alma, é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o homem exterior. É a parte que se corrompe, ou seja, é a parte que envelhece, é a parte que é mortal. O homem é carne como criatura perecível. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz: porque toda a carne é como a erva. Rejeitamos a ideia
E esse é um outro ponto importante para destacarmos. Rejeitamos a ideia de que o corpo é a prisão da alma e do espírito, ou de que o corpo é inerentemente mau e insignificante. Essa não é uma verdade bíblica. O corpo, ele tem um valor e uma importância, e é por isso que nós estudaremos aqui a sua relevância. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é o invólucro da alma e do espírito, ou seja, o corpo é a bainha onde a espada é colocada. Veja a importância do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. E uma vez templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós. O corpo também é importante, porque segundo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, o corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. Este é o corpo, o homem exterior. E o homem interior? Praticamente tudo que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito. Pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Às vezes o homem é tido como corpo e alma, e outras vezes corpo e espírito. Deus é revelado como espírito e alma. E essa interligação às vezes confunde os termos alma e espírito. Mas aqui vem uma excelente explicação. Entretanto, eles são distintos entre si. O Espírito Santo de Deus, opera por meio do espírito humano. Está lá em Romanos 8,16. Quando diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas isso nunca se diz em relação à alma humana. Mas a Bíblia fala sobre o homem perder a sua alma. Lá em Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa linguagem, todavia, nunca é usada em relação ao espírito. A alma e o espírito são substâncias espirituais, incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. São os dois lados da substância não física do ser humano, que é chamada o homem interior. Então está aqui uma excelente explicação a respeito da tricotomia. Nós como corpo, alma e espírito. Quando houver qualquer questionamento a respeito do homem ser só corpo e espírito, ou só corpo e alma, lembrem da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde ele deixa muito claro, a primeira carta de Paulo. Então essa constituição humana, ela é chamada de tricotomia. A Bíblia de Estudo Pentecostal, e eu trouxe a Bíblia de Estudo Pentecostal aqui, ela leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. Então o Espírito é o ponto que nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. E a alma é onde estão as nossas sensações, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções, a nossa mente. E o corpo? O corpo é a parte que volta ao pó. Mas no caso dos salvos, essa parte será transformada num corpo glorificado, quando da ressurreição, quando o Senhor vier nos buscar. Então, quais são os componentes da natureza humana? A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é trina e una, composta de 3 componentes, espírito, alma e corpo.
Deus formou Adão do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o seu espírito, e ele tornou um ser vivente, a sua alma. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse. Mas, como resultado do pecado humano, é que passou a haver separação da pessoa em pó, que volta à terra, e no espírito que volta a Deus. Essa separação, ou esse salário do pecado, é a morte. Por causa do pecado, por causa da desobediência, é que passou a haver uma separação entre o corpo e o espírito e a alma. A alma, do hebreu nefesh, do grego psique, frequentemente é traduzida por vida. Pode ser definida de modo resumido como os aspectos imateriais da mente, das emoções e da vontade no ser humano, resultantes da união entre o espírito e o corpo. A alma, juntamente... Irmãos, eu estou dando ênfase nessas informações, nessas doutrinas importantes, para que nós não erremos amanhã ou depois em relação a estes conceitos. A alma está tão ligada, aqui ó, a alma juntamente com o espírito humano continuará a existir após a morte física da pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa morreu, o seu corpo voltou ao pó, mas a alma, ela não vai ficar num sono profundo, como há algumas doutrinas por aí, que dizem respeito ao sono da alma. Não. A alma e o espírito vão para um lugar intermediário, que nós chamamos da antessala do céu, isso para os salvos. E para os não salvos, vão para o Hades, aguardar o julgamento final. Então, basicamente, o corpo é a parte que volta ao pó, a alma é a mente, emoções e vontade, e o espírito é o componente que se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Subtópico de número 3. Eu dediquei um bom tempo a esse primeiro tópico, a criação do ser humano, para que a gente possa refutar algumas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, o subtópico 3 diz a respeito da queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo foram afetadas pelo pecado. Está escrito, Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 7, nos versículos 20 ao 23. Vamos ler Romanos 7, do 20 ao 23. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, a alma e o espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo está falando sobre uma luta que há em nós. Essa luta, ela existe por quê? Porque lá no Éden o homem pecou contra Deus, e as áreas do nosso corpo, todas as áreas, os nossos desejos, a nossa intelectualidade, as nossas vontades, a nossa natureza humana, o nosso corpo, todas essas áreas foram afetadas pelo pecado. Então, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento da sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. O que está dizendo aqui nessa lição? Que não tem como você dizer, olha, eu atendi um desejo do meu corpo, porque eu não consegui resistir a um desejo do meu corpo, mas a minha alma está intacta. Não há uma separação, não tem como desassociar
aquilo que você realiza com o teu corpo, com aquilo que vai produzir na tua alma, e nem o contrário. Então, se você é uma pessoa cristã, devota, piedosa, se você tem um relacionamento com Deus, a sua alma, o seu espírito, as suas vontades, as suas emoções estão ligadas no seu espírito, que está ligado com Deus, o seu corpo certamente vai servir de bênção, você vai refletir aquilo que está acontecendo no seu homem interior, dentro de você. Agora, se você se entregar à natureza caída, pecaminosa, não tem como você não viver uma vida distante de Deus, porque naturalmente, se entregar o seu corpo ao pecado, você estará pecando com a sua constituição total, nas 3 substâncias, você estará afastado de Deus. Então, desse modo, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele escreve: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus aonde? No vosso corpo. Mas só no vosso corpo? Não, e no vosso espírito. Mas só no vosso espírito? Não, também no vosso corpo. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e a parte imaterial do homem. Não se santifica somente espírito e alma, santifica-se espírito, alma e corpo. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. O que significa isso? Devido à natureza caída, o homem não tem por si só capacidade de se voltar a Deus. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, mas até a escolha humana foi deteriorada pelo pecado. Então o homem não tem capacidade em si só para se autossantificar. Mas aí vem a bondade de Deus, aí vem a graça de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós, ressuscitou ao 3º dia, o véu do templo foi rasgado, a porta da graça foi aberta, e aí a sua palavra é pregada. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O coração, o ouvido dos homens, quando recebe a palavra de Deus, a porta da graça é aberta no coração dos homens, há uma restauração do seu livre-arbítrio e o homem pode escolher: me decido por Jesus. E aí então Jesus entra através do Espírito Santo de Deus na vida do homem e causa uma transformação total, de dentro para fora, do imaterial para o material. Aquilo que é transformado aqui dentro começa a exalar do lado de fora, e as pessoas veem a transformação que o Senhor Jesus causa num homem que o aceita. Então essa é a ação realizada pelo Espírito Santo de Deus na vida de um homem. Sintetizando esse primeiro tópico, nós já vamos para o segundo. Deus criou o ser humano e o constituiu corpo, alma e espírito. Tópico 2, a visão bíblica do corpo. Subtópico 1, a parte exterior do homem. O termo corpo normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. Então, quando vocês lerem na palavra de Deus a respeito do corpo ou a respeito da carne, ele está falando sobre a natureza material do ser humano. O corpo é o invólucro da parte imaterial, é o invólucro da alma. O corpo envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Vamos ler Gênesis 35, 18, para endossarmos esse conceito. Se você quiser ler depois da sua casa também, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Também vai te dar base em relação ao que nós acabamos de dizer. Que o corpo
envelhece e morre, e a alma e o espírito o deixam. Gênesis 35, 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Então a carne, geralmente, ela é descrita em sentido negativo. Por exemplo, Romanos 7, 18. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo não está dizendo, não deprecia o corpo físico, mas o tom está direcionado à natureza pecaminosa do homem. Então, quando ele diz a respeito da carne, ele está falando sobre a natureza pecaminosa. Assim sendo, a nossa declaração de fé rejeita a ideia de que o corpo é uma prisão da alma e do espírito, ou de que ele é inerentemente mau e insignificante, como eu já li há um tempo atrás. Subtópico de número 2, a visão bíblica do corpo, templo do Espírito Santo. A Escritura declara, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13b, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Somente este ensino já evitaria muitos males para a sociedade. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E aí alguém vai dizer, mas nós somos livres para fazer aquilo que queremos. A partir do momento que a tua liberdade te aprisiona em algum outro contexto, você torna a ser prisioneiro. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então isso significa que o corpo pertence ao Criador. E a Ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa. Porque se você vai se unir a um Deus santo, você precisa ser santo. E deve ser usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, nós lemos que os corpos dos salvos são, metaforicamente falando, tá? Membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Tem um louvor que diz, faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. Essa é a realidade daquilo que nós devemos viver em relação ao Senhor. Que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, seja um santuário, que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós, que nós zelemos e cuidemos dessa estrutura que o Senhor nos deu, da forma como Ele deu, cada um com as suas qualidades e os seus defeitos, mas que nós possamos cuidar do corpo. Então você como cristão deve cuidar, porque esse aqui é um empréstimo temporário, ele ainda não é um corpo glorificado, mas ele é um invólucro da alma. É somente através desse corpo, enquanto ele tiver energia, enquanto ele estiver vivo, é que você pode se comunicar com as outras pessoas, é que você pode pregar a palavra de Deus, é que você pode viver nessa vida. Então você tem que cuidar como cristão, você não pode desprezar o seu corpo e não cuidar da saúde. Exercite o teu corpo, cuide do seu corpo, porque o corpo é uma bênção que o Senhor nos dá. O corpo é como se ele fosse um automóvel, como se ele fosse um bem que nós podemos nos locomover, um meio de transporte nessa terra. Cuide dele. Não peque contra o Senhor, não peque contra o próprio corpo, porque Jesus te comprou por um alto preço.
Finalizando, o corpo será glorificado na ressurreição. Então a ressurreição de Cristo aniquilou, quando Jesus ressuscitou, ele aniquilou o império da morte. E ele garantiu a nossa ressurreição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Basta lermos na Bíblia. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus apareceu no culto na casa de Maria à noite, naquele domingo. Jesus apareceu a Pedro durante aquele dia. Jesus apareceu aos seus discípulos por mais 40 dias. E mais de 500 pessoas o viram. Jesus passou por paredes, por locais em que portas estavam fechadas, como no próprio domingo da ressurreição. Jesus mostrou também o seu corpo, as suas mãos furadas para Tomé. Então o corpo glorificado de Jesus, ele era um corpo que tinha características diferentes das nossas, uma estrutura física diferente. Era como se fosse um corpo imaterial, com poderes que nós não temos hoje, com capacidades que nós não temos hoje, dos elementos físicos e na estrutura física que vivemos. Mas num corpo glorificado, era esse corpo mortal, corruptível, mal, limitado, sendo transformado num corpo imortal, incorruptível, ilimitado. Não limitado mais pelas esferas físicas, mas ilimitado pelas esferas espirituais. Então nós estamos falando que haverá um momento em que esse corpo, que vai voltar ao pó quando nós morremos, se Jesus não voltar para nos buscar antes, vai haver um momento em que esse corpo, que lá no pó estiver descansando, mesmo que ele esteja simplesmente sendo pó, haverá um momento em que cada pó que fez parte da minha estrutura corpórea se juntará à minha alma e ao meu espírito e formarão um corpo glorificado. Esse momento será glorioso, porque nesse momento eu e todos os salvos teremos um corpo glorificado e reinaremos eternamente com o Senhor. Esse corpo glorificado nos dará uma estrutura onde não haverá mais dor, uma estrutura onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais limitações, onde não haverá mais as fraquezas que nós temos hoje. E quando vivenciarmos essa experiência gloriosa, nós estaremos com o Senhor. Quando este momento acontecer, a nossa mente que é limitada, que não enxerga além do presente, ela será evoluída. Nós conseguiremos ver coisas e entender coisas a respeito do Senhor Deus, que nós não conseguimos entender hoje, pelas nossas limitações. Esse momento chegará em que esse corpo será transformado, será glorificado. Do jeito que ele está aqui, nós não podemos herdar o reino de Deus. Então, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Ou no paraíso, a antessala da Nova Jerusalém, a antessala da eternidade com Deus. Ou no Hades, no lugar de tormento. Nesse estado imaterial, intermediário, o homem aguarda o dia em que seremos glorificados. A última etapa de nossa salvação é a glorificação, está escrito em Romanos 8,30. Isso inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida num corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44, versículo 52 ao 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Eu quero ler com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15.
versículos 42 e 44. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Versículos 52 e 54. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, Paulo está falando de quem? Daqueles que estiverem vivos. Aqueles que estiverem vivos, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Aleluia! Sintetizando esse segundo tópico, a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação final. Para finalizarmos o terceiro tópico, a visão secular do corpo, como que o mundo vê o corpo. Subtópico 1, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, qual que é o grande problema, irmãos, de um homem sem Deus? Mesmo quando ele tende para alguma coisa boa, ele excede os limites. Tem coisas que são boas, mas tem alguns limites a serem respeitados. A água é boa, mas se você ler e procurar na internet, você vai ver que tem pessoas que morrem de tanto beber água. Toma muita água para você ver. Então, em tempos pós-modernos, de busca de felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. O que é o hedonismo? Ao hedonismo nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Prazer a qualquer custo, prazer a qualquer preço. Eu desvalorizo todos os princípios morais, eu desvalorizo todos os valores familiares para pensar primeiramente no prazer. Dentro de um relacionamento, de um casamento, o homem ou a mulher praticam o adultério, saem de uma relação abençoada por Deus em busca do prazer. Ele desvaloriza aquilo que é abençoado para buscar o seu próprio prazer. Isso é hedonismo. Há pessoas que vivem somente em busca do prazer. A vida inteira vivendo em luxúrias, em orgias, buscando e vivendo em função do prazer. Isso é uma realidade que nós vivemos na sociedade. É um estilo de vida. Nesse aspecto, tudo é permitido. E o que é o narcisismo? O mito de Narciso é o mito de um belo homem, de um homem mais bonito que existia, e que todas as mulheres, quando passavam próximas a ele, viam aquele homem tão belo, mas ele, de nariz em pé, não dava nem atenção para aquelas mulheres. Mas ele era muito lindo, ele era muito belo. E um dia ele viu a sua imagem refletida, quando ele estava num lago, ele foi olhar no lago e ele viu a sua imagem refletida naquele lago, e ele se apaixonou pela sua própria imagem. E ali ele ficou na beira daquele lago, olhando para a sua imagem, completamente apaixonado. E ele não saía para comer, e ele não saía para fazer outras coisas, e ele foi enfraquecendo, ele não tinha mais força para levantar, e ele morreu olhando para a sua própria imagem. Esse é um mito de Narciso. Por isso que vem essa ideia do narcisismo, que é o amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Vocês conhecem alguém que fica o tempo inteiro no espelho? Hoje em dia, até em função dessa vida saudável que é apregoada na sociedade, realmente nós temos que cuidar do nosso corpo.
Mas muitas pessoas estão cuidando do corpo e aí vem os excessos, né? Tem pessoas que passam horas e horas medindo seus bíceps, seus tríceps, seu peitoral, sem camisa no espelho, tirando fotos, fazendo selfies. E passam ali, gastam seu tempo amando-se a si mesmo. Não que nós não devamos nos amar, irmãos. Nós devemos nos amar. Mas tudo tem um limite. E o narcisismo é o excesso desse limite, é ultrapassar as barreiras, né? Então os homens perseguem o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo. E se portam com ostentação, em busca de uma autorrealização e com o desejo de serem admirados. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas. Então, o subtópico de número 2, falando da visão secular do corpo, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também formou o quê? A sua sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. A sexualidade humana não é algo impuro, irmãos. O pecado não está no sexo. O pecado está na perversão do propósito sexual. Na nossa declaração de fé, nós aprendemos que a relação sexual, ela não é somente para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Esses são os limites estabelecidos. É tão bom viver uma vida sexual saudável dentro do matrimônio. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo, ela é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas, nas literaturas. Veja, tem estilos musicais como, por exemplo, o funk, que explora de uma forma absurda, abjeta, a sexualidade até mesmo infantil. É a erotização das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. É um desvirtuamento de princípios e de valores. Falei sobre uma temática musical, mas são várias coisas, a mídia, as artes, tudo hoje explora isso. Principalmente nós vivendo em períodos em que há um governo progressista, que transita com essa filosofia libertina, com essa filosofia progressista no que diz respeito a princípios, a valores, a moral, a ética. Então, como resultado, o objetivo disso o que é? É seduzir e é estimular práticas sexuais ilícitas. Como resultado disso, a licenciosidade. O que é licenciosidade? É uma conduta sexual desregrada e imoral. A licenciosidade prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo advertiu: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Subtópico de número 3, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica a autonomia para tomar suas decisões e autonomia para se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, irmão, tudo que o homem plantar, isso ele vai semear. As escolhas que você escolher na sua vida, você vai pagar por cada uma delas. A lei da semeadura, ela é clara. O que você plantar, você vai colher. Então, não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Como um homem, irmãos. Como um homem, quando eu digo um homem como um ser humano, caído no pecado, que teve todos os seus atributos físicos, mentais, a sua vontade, a sua mente, o seu coração, o seu corpo,
deturpados, corrompidos, corroídos pelo pecado e até mesmo a sua vontade. Como que um homem nesta condição de escravidão do pecado pode tomar atitudes que possam fazer bem para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, para a sua ligação com o Criador? Jamais. Se o homem se entregar às suas vontades e viver em busca desses prazeres, ele vai se perder cada vez mais, e no mesmo tempo em que ele acredita que ele está sendo livre, ele se torna prisioneiro das suas próprias paixões. Ele se aprisiona. Então, nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. O maior exemplo disso, quer testar a humanidade? Retire todas as leis. Retire todas as leis. Não há mais punição para nada. Vejam, irmãos, o que nós estamos assistindo no nosso país. Fala-se sobre liberdade, mas se criam leis extremamente rígidas para quem pensa diferente. Há uma restrição de pensamento numa democracia. Então, livre de qualquer moral divina, o indivíduo, segundo essa vertente, passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo. Ao receber essa liberdade total, em vez de defender o corpo, eles atuam contra o corpo. De que forma? Aprovando, por exemplo, a legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Está aqui, irmãos, então, nós vamos para a conclusão, sintetizando esse último tópico. O hedonismo, o narcisismo, a erotização, a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. Que lição maravilhosa, que aprendizado grandioso que nós tivemos nesta manhã em relação a esse tema. O cuidado que nós temos que ter com o corpo, aquilo que está acontecendo neste mundo, nessa visão secular. Concluímos da seguinte forma: criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar contra o corpo, sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Coisa maravilhosa. Que Deus possa abençoar os irmãos. Deus possa abençoar o seu domingo. Nós vamos encerrar esse link e logo em seguida nós entraremos com outro link, porque nós temos agora, às 9 horas, a ceia do Senhor. Então você que está chegando ao templo, que você possa participar desse momento. Se você ainda está na sua casa, que você venha participar conosco desse momento tão maravilhoso. E, finalizando a ceia do Senhor, não deixe de estar presente no culto da família às 18 horas e 30 minutos. Deus tem uma palavra para você. É um encontro que você tem com Deus. Traga a sua família. Depois de sair da ceia do Senhor, almoce em família, descanse no período da tarde e venha cultuar ao Senhor à noite às 18h30. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Que você possa ter nessa manhã aprendido um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esses momentos maravilhosos que estivemos aqui na tua presença nesta manhã. Nos abençoe, nos guarde, nos dê, Pai, aleluia, Senhor, entendimento para cada palavra, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que nós possamos logo em seguida participar da tua ceia, do teu corpo e do teu sangue, Pai. Neste memorial que está preparado para nós aqui, Pai, aleluia, logo após essa escola bíblica dominical. Senhor, abençoe o nosso dia, abençoe as famílias, abençoe os nossos ouvintes, nos dê a tua paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo na presença de Deus.